Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso tema do bem comum, que é o norte na bússola da doutrina social da Igreja. Nós vimos que o sul, o ponto de partida é a dignidade da pessoa humana, coautora da criação, criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Esse é o sul. O norte é o bem comum, é o que orienta toda a atividade humana, todo o trabalho, toda a ação social, toda a ação econômica, política. Depois veremos o leste, que é a função social da propriedade, o oeste, que é a opção preferencial pelos pobres. Mas para retomar o tema do bem comum, o que é importante nós retermos da primeira parte dessa aula é que para viver a semelhança de Deus, que nos cria por amor e quer o nosso bem, é necessário que nós nos preocupemos com os outros, nos preocupemos com o bem comum da família, da sociedade, do país onde a gente vive. E isso depende não só de mim, mas principalmente do outro, da liberdade do outro e da graça de Deus. E talvez cabe a mim melhorar as condições materiais, as condições sociais, promover a pessoa para se desenvolver integralmente, criar condições para que todas tenham acesso aos bens, aos serviços, a justiça social exista, mas sempre respeitando a liberdade, como Deus mesmo respeita a liberdade de cada um, das suas criaturas. Eu posso agir para esclarecer, convidar as pessoas a escolherem o bem, a participar da criação com uma consciência maior, a conhecer melhor o seu papel como pessoa na comunidade, na sociedade, na vida econômica, na vida social, promover o desenvolvimento de toda a pessoa. Isso é sempre possível e desejável. Fazer o bem nesse sentido é sempre possível e desejável. O que eu não posso, é o ponto central desse ensino, é querer impor um bem a cada um ou ao outro. Mas, sobretudo, posso orientar minha própria ação para o bem, fazer escolhas boas, na liberdade, na consciência, na responsabilidade pessoal. Nessa segunda parte, nós vamos falar um pouco das patologias, quando nós deixamos de ajudar a santificação, o desenvolvimento das pessoas, quando a gente mente, quando a gente ridiculariza, dificulta, impede, boicota, as patologias da convivência humana que não conduzem ao bem comum. Eu dei o quadro rapidamente, a posição do cínico, do individualismo, do totalitarismo, que são posições desde já patológicas, porque ou privilegiam demais a pessoa, o indivíduo, o egoísmo, ou privilegiam demais o coletivismo em detrimento do desenvolvimento pessoal, com o desafio de encontrar o ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento social. Então, as patologias são algumas, né? E é importante a gente entender que a gente pode errar, mesmo querendo fazendo bem, nós podemos errar. E vamos tratar desses pontos mais delicados com algum humor, com alguma brincadeira, porque nem sempre é fácil notar as nossas fragilidades, mas elas existem. Nós nos reconhecemos pecadores e limitados. Muito bem. 3 patologias que atingem a convivência humana e que dificultam a ação humana para o bem comum. O primeiro é o que a gente pode chamar de um interesse geral, muito generoso, muito altruísta, porém da boca para fora. Muitas vezes nós falamos que estamos preocupados com a situação de um povo sofrido, ou preocupados com as pessoas que sofrem uma determinada doença, nos movemos, até nos mobilizamos em campanhas, querendo mostrar a nossa generosidade, a nossa caridade. Porém, muitas vezes, essas ações, essas promoções de generosidade, especialmente quando elas são públicas e são organizadas, às vezes até pela televisão ou pelo rádio, por crianças que sofrem, etc., muitas vezes elas ficam num discurso, ou nós participamos pontualmente dessas campanhas, desses momentos, mas não nos engajamos permanentemente. Pode ser um arrobo de generosidade, de caridade, mas não se trata de uma transformação
E muitas vezes a gente permite que as situações, por exemplo, de injustiça, permaneçam. Nós tratamos da febre, da manifestação da injustiça, mas não vamos às raízes, não vamos às mudanças das causas estruturais, né? E deveríamos nos interrogar se estamos fazendo realmente o bem ou se estamos cuidando mais da nossa imagem, ou de uma imagem boa de nós mesmos, né? Muitas vezes isso é muito triste, porque a causa parece ser boa, mas, infelizmente, o que está por trás, a motivação que está no fundo, é liberar um pouco a consciência, ter um pouco de autopiedade, ou de se autopromover, né? E nós notamos muitas pessoas que têm essa dimensão altruísta, mas têm uma dificuldade grande, por exemplo, de discutir teses ou propostas políticas de uma forma democrática, de uma forma capaz de escutar. E eu me lembro de um prefeito, amigo da oficina municipal, ex-prefeito de Garça, que fala dos cursos de retórica. Nós aprendemos a falar, o curso para falação, mas a gente não tem os cursos de audição, os cursos para escutar, para respeitar os pontos de vista diversos, para buscar uma solução para o bem comum. Então a primeira patologia é esse interesse geral generoso, mas um pouco da boca para fora, né? A segunda patologia muito comum, quando se trata de fazer o bem ou de buscar o bem comum, podemos chamar da síndrome de Lúcifer. Lúcifer é o anjo decaído, o anjo da luz, né? O que produz a luz, como um arquétipo do erro de um anjo que quis ocupar o lugar de Deus, quis estar acima de Deus, e por isso decaiu e não cumpriu a sua função, né? O que é a síndrome de Lúcifer? Esse anjo que quer ser como Deus, estar acima do outro. É quando nós queremos forçar os outros a fazer o bem ou a receber um bem que nós decidimos em lugar do outro, o que seria melhor para ele, né? Há exemplos dos pais excessivos, superprotetores, há exemplos dos empresários que não confiam nos seus empregados, que tutelam os empregados, há exemplo dos políticos que estabelecem uma relação de clientelismo, de assistencialismo, um deputado, um senador com um prefeito, uma comunidade local. Exemplos de professores que perdem a esperança no aluno, perdem a esperança na própria capacidade do aluno se desenvolver, buscar conhecimento, ser criativo, etc. Porque querem dizer que quem determina o bem, quem sabe o que é o melhor para você, sou eu. E, claro, está se tratando de ocupar o lugar de Deus, que mesmo Deus não faz, porque nos dá o livre-arbítrio. Imagine se um ser humano semelhante a nós terá alguma chance de agir corretamente, forçando o bem. E aí, muitas vezes, falar, eu faço bem pelo outro. Quando você diz eu faço bem, já aparece a patologia. Sou eu que estou fazendo no lugar do outro. Sou eu que estou ocupando o lugar do outro. Sou eu que estou pretendendo saber, no lugar do outro, o que seria melhor para ele, né? Em vez de deixar o amor, a liberdade, a responsabilidade, ou de promover a consciência, a capacidade de escolha livre e responsável do próximo, que pode ser um filho, um aluno, um prefeito, ou uma comunidade local. Falta aí a humildade, né? Porque o bem comum não nos pertence, não é uma propriedade pessoal que eu distribuo para alguns ao meu critério. Ele é um bem acessível a todos. E o primeiro bem, o sumo bem, é Deus mesmo. A terceira patologia, que é muito comum, é aquela inibição igualitária. É um pouco quando a gente é tomado por uma ideologia do igualitarismo, do acesso à justiça, de uma igualdade a todo custo, e muitas vezes percebendo que seria impossível se chegar a uma situação de justiça perfeita, de maior equidade entre a sociedade, nós nos inibimos e desistimos,
melhor não adianta fazer nada mesmo, porque a sociedade será sempre injusta, nem todos terão todas as condições sociais necessárias para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Se não é possível obter o máximo e ser bom para todo mundo, melhor não fazer. E nesse ponto a gente perde as esperanças e leva o pessimismo para a sociedade. Em vez de produzir esperança, com a nossa ação, nós levamos à desesperança. Né? Já que eu não consigo mudar tudo de uma vez, não vou fazer nada e vou cruzar os braços e a situação que fica assim mesmo. Agora, o contrário seria para essa patologia ter uma humildade para fazer um pouco. O que me cabe fazer na minha comunidade escolar, na minha igreja, na minha paróquia, na política, no meu partido, na política nacional? O pouco que eu posso fazer colaborando com o bem comum. Né? E aí, não importa tanto que é o bem que eu faço, mas é produzir um bem junto com outras pessoas e contemplar esse bem que foi construído com esforço pessoal e com esforço social coletivo simultaneamente. Claro que diante dessas patologias e dessas dificuldades, felizmente, graças a Deus, nós temos a referência de Jesus, Deus e homem perfeito, incapaz de fazer o mal, porque Deus é o bem, é o amor, é a perfeição. Então o remédio para essas patologias é colocar Jesus no coração da nossa busca do bem comum. Ser Ele o mestre, Ele o caminho. O Evangelho, toda a doutrina social da Igreja, que é o eco político, o eco social do Evangelho, visa exatamente dar critérios, pistas, caminhos para a construção do bem comum. Porque Cristo quer simultaneamente a conversão e a transformação de cada pessoa, que fique para trás o homem velho, a mulher velha, que nós nos renovemos enquanto pessoas e ao mesmo tempo sejamos capazes de conviver em comunidades que buscam o próprio bem. Na medida que a comunidade se desenvolve e cresce, as pessoas que compõem essa comunidade também se desenvolvem e o contrário é verdadeiro. Na medida que que eu me desenvolvo enquanto pessoa, busco o bem, a comunidade da qual eu faço parte também cresce. Essa busca em equilíbrio tem como ponto de partida, na Sagrada Escritura, nós vemos no próprio livro do Gênesis, no capítulo 3, nos primeiros versículos, de 1 a 10, depois de 22 a 23, aquela serpente astuta que tenta, em primeiro lugar, a mulher, Eva, e tenta fazendo uma pergunta. Vocês não comerão nenhuma das árvores do jardim? É uma pergunta provocadora. E a mulher responde à serpente que era possível comer do fruto de todas as árvores, mas com exceção de uma árvore que estava no centro do jardim, senão o ser humano conheceria a morte. E qual é essa árvore? É exatamente a árvore, a tentação da serpente, de que o ser humano, a pessoa humana, poderia se colocar no lugar de Deus e passar a ser o critério do bem e do mal. Como dizendo, vocês mesmos definirem o que é o bem e o que é o mal. Não há por que esperar que Deus indique o que é o bem e o que é o mal e que vocês escolham com a livre responsabilidade, com a consciência moral, com o livre-arbítrio. A serpente insinua a dúvida e essa insinuação inverte a proposta do Senhor. Deus queria que nós tivéssemos acesso a todos os frutos, a usufruir da criação deles, mas o ser humano se apega a uma árvore, a um só fruto, que não era nem palatável, nem, talvez palatável sim, mas que não era bom para o próprio ser humano, que era se colocar no lugar de Deus. E é interessante que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles se percebem, a primeira descoberta deles é se perceberem nus diante de Deus.
e nus um em relação ao outro. Essa nudez os leva a se cobrirem. Não se trata de cobrir o corpo, mas de cobrir com uma máscara, com um falso eu. Eles abrem mão da sua própria identidade, da sua própria singularidade, querendo estar no lugar de Deus, assumir a pessoalidade, o lugar único e exclusivo de Deus. E a relação entre o homem e a mulher entra em conflito, o homem acusa a mulher acusa a serpente, é um conflito entre mulher e homem e mulher, e o conflito entre os dois e a natureza, representada pela serpente. Há um rompimento das relações. Não há mais por que se pensar em bem comum. Não há mais por que se pensar no desenvolvimento integral de cada pessoa e, simultaneamente, do desenvolvimento da família humana, definida por Adão e Eva, pelos pais da humanidade. Então, a questão essencial do pecado original é a desobediência. Está no capítulo 3 do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22. É a desobediência sobre o fato de sermos criaturas, aceitar sermos criaturas. Quisemos ser desobedientes e nos colocar no lugar do Criador. E a morte entra nesse momento na história do ser humano, a dúvida, a raiva, a imposição, a posição entre vencedores e vencidos, onde nenhum está convencido, e o homem passa a viver ou fazer o seu próprio inferno, fazer da sua vida, da sua realidade o próprio inferno. Casar o mal a si mesmo. Antes, porém, no status quo ante, o homem cultivava a terra, participava da criação em harmonia, no amor, na verdade, na liberdade. E depois do pecado original, esses vínculos fundados no amor e na verdade se perdem. E aí se perde a noção do bem comum. Para concluir esse ensino, eu queria trazer algumas passagens do Catecismo da Igreja Católica, nos números 1905, 1905 a 1912, ou no compêndio da Doutrina Social da Igreja, os números 407, 408, 409, tratam exatamente do bem comum. E eu vou ler o número 1905, depois vocês poderão aprofundar isso nos exercícios. Diz assim o Catecismo da Igreja Católica: em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. E este não pode definir-se senão em referência à pessoa humana. O ponto de partida é a dignidade da pessoa humana. A régua, o critério fundamental é a pessoa humana. Não vivais isolados, fechados em vós mesmos, como se já estivessem justificados, mas reuni-vos para procurar em conjunto o que é de interesse comum. Esse é o convite que o Catecismo faz para nós. Por bem comum, deve-se entender o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos, às coletividades, às comunidades, como a cada um de seus membros, atingir a sua própria perfeição de modo mais completo e adequado. Deus nos quer perfeitos. Ele nos fez para sermos quem somos, a nossa identidade, a nossa singularidade. O bem comum interessa, portanto, a cada um e ao mesmo tempo para todos. Nós queremos ver os nossos irmãos e irmãs perfeitos, santos, plenos de si. Isso exige uma prudência, especialmente da parte de quem exerce a autoridade. Nós vamos ter um ensino específico sobre o exercício da autoridade. Mas para pontuar e concluir, em primeiro lugar, a necessidade do respeito à pessoa humana. E o exemplo clássico, que é sempre muito lembrado, é o exemplo da lei fundamental alemã, da Constituição alemã, que indica no seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana é inviolável. O Estado tem o dever de promovê-la, protegê-la. Não é o Estado se sobrepondo, sufocando, induzindo a pessoa, mas promovendo o desenvolvimento integral da pessoa, de cada pessoa e do conjunto do povo alemão. E é interessante notar que essa lei fundamental foi
aprovada em 1949, logo depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial e do regime nazista. Então, um regime totalitário de governo, onde o Estado obrigava todo o povo a seguir as suas orientações, se reverte e coloca em primeiro lugar a dignidade da pessoa humana. Então, o bem comum é exatamente esse critério fundamental da política, de toda ação social, que congrega, que coloca em convergência, em sintonia, em sinfonia, a dimensão pessoal, individual de cada um e a dimensão da comunidade, da sociedade como um todo. Nós vamos prosseguir nos próximos ensinos, desenvolvendo um pouco mais o tema da propriedade privada e da opção preferencial dos pobres, para ter mais exemplos de uma forma mais clara como o ser humano pode colaborar para o bem comum. Muito obrigado.